portal, nós vamos tratar alimentação na prática. Inclusive, tem algumas questões que existe até um desentendimento entre os próprios promotores. Um de uma comarca cobra uma coisa, o outro cobra outra, uma região é mais forte que a outra, a questão da cobrança. Tem que se limitar naquelas questões que estão naquela prévia do TAC ou no TAC assinado lá com o Ministério Público. Esses dias, a critério de conhecimento, vi um prefeito receber uma multa de R$16 mil, porque o portal de transparência dele lá não constava horário de funcionamento da prefeitura. Tá? Então tem que ter um cuidado imenso com essas questões, esses detalhezinhos, para se importar essas questões o mais próximo possível da realidade. Um outro município, a critério também de conhecimento, sei que eu vou dando os exemplos, às vezes meio fora de hora, fora do contexto, depois vocês vão dizer assim, o João deu exemplo antes de falar do assunto, mas é que vem na cabeça e daí depois a gente acaba esquecendo. Do município, que pelo portal de transparência, o prefeito está respondendo uma ação civil pública por causa do horário de trabalho dos servidores. No portal de transparência estava lá, que a prefeitura funcionava das 8 da manhã às 11h30 e da 1h30 às 5h30. Quantas horas dá isso? 7 horas e meia. E o indagamento foi o seguinte: no concurso público dos servidores, eles fizeram o concurso público para quantas horas? 8 horas semanais. Total da folha dividido por horas, multiplicado pela quantidade de horas que faltam ser por dia, pelo total de funcionário, dá um prejuízo para o município no mês de tanto, no ano de tanto. Determinou que o prefeito adequasse o horário de trabalho de acordo com o concurso público. Aí foi aquela guerra com os servidores. Faz 20 anos que a prefeitura funcionava desse jeito. Então o portal, gente, é uma ferramenta tanto para ajudar o gestor como para prejudicar ele. Tudo que vai ser colocado lá, que na verdade assim não é colocado, é disponibilizada a palavra, quanto mais próximo do sistema de informática que vocês atuam, melhor. Então não adianta eu contratar uma empresa que seja diferente do meu sistema de informática para alimentar o portal, porque o meu trabalho vai ser dobrado. Quanto maior é a disfunção entre o sistema que opera contabilidade, licitação, tesouraria, maior é o trabalho que eu tenho que ter com o portal de transparência. Então, para vocês tentar evitar ao máximo essas questões de ficar refazendo o trabalho. Tá? Exigências expressas na lei de responsabilidade fiscal. Nós vamos tratar o seguinte: o que exige a lei de responsabilidade, o que exige o Tribunal de Contas e o que exige o Ministério Público. Tá? São 3 esferas. O artigo 48 da lei de responsabilidade fiscal estabelece como instrumento de transparência da gestão fiscal a obrigatoriedade de divulgar, inclusive por meios eletrônicos, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal. Depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2009, veio a Lei 131, para regulamentar o que dizia a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 131, de 27 de maio de 2009, alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à transparência da gestão fiscal, inovando ao determinar a disponibilização em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Se nós colocarmos numa escala, o que seria considerado tempo real nessa colocação? Qual que é a tolerância que eu poderia ter nesse sentido? Existe alguma tolerância?
Entende-se por tolerância D mais 1. Então, dia que o fato ocorreu, mais 1. Então, vai depender muito do sistema de informática que vocês atuam lá na entidade de vocês. Tem alguns que é automático. Se eu registrar o empenho agora, está no portal. Tem outros que eu tenho que rodar um processo no final do dia para carregar essas informações no portal. Tá? E essa foi uma das questões que me salvou no município, em que o promotor estava querendo ferrar com o município em todos os aspectos. Só que o que ocorreu? Chamamos ele para visitar o município e ver os arquivos de como as coisas eram no mandato anterior e mostrar para ele como estava sendo. Então ele chegou, sentou na frente de uma máquina, acessou o portal, eu pedi para uma pessoa da contabilidade efetuar um empenho, o empenho caiu na hora no portal. Amenizou ele. Não vou dizer que ele abriu mão, que não queria as situações anteriores, mas dilacerou-se um prazo maior para cumprimento do TAC. Vocês sabem que o TAC, todas as informações devem ser contidas de maio de 2013 para cá. Então, para vocês carregarem tudo que é do período mais anterior, por exemplo, de maio de 2013 até 2015, por exemplo, se a promotoria chamar vocês para assinarem uma TAC, vocês não devem assinar essa TAC para cumprimento em 90 dias, se vocês não conseguem cumprir em 90 dias. Vocês têm que negociar com a promotoria. Este item, nós precisamos de um prazo maior. Geralmente, os promotores estão acatando 6 meses, tá? Quando a gente fala de município. O que o Tribunal de Contas exige? O Tribunal de Contas do Estado do Paraná exige o cumprimento da transparência, o disposto no artigo 38 da Instrução Normativa 89/2013. Quem é do Paraná tem que ter essa instrução na cabeça. Porque além do portal de transparência, ela rege uma série de outras situações que dizem respeito às finanças públicas do município. O que esse artigo 38 exige? As informações sobre execução orçamentária e financeira das unidades gestoras referente à receita e à despesa, contendo em tempo real, no mínimo. Informações financeiras, exceto despesas com a folha de pagamento de pessoal e benefícios previdenciários. Cabe um adendo aqui. O tribunal não exige pormenorizado as folhas de pagamento por servidor, mas o Ministério Público exige. Então tem que cumprir da mesma forma. Relação das despesas empenhadas no dia, mês e ano, no mês e ano e no ano. Relação das despesas liquidadas, também na mesma proporção. E relação das despesas pagas. Relação das transferências financeiras a terceiros, no dia, mês e ano, no mês e ano e no ano. Relação de empenhos a pagar segundo a ordem cronológica por fonte de recurso, no dia, mês e ano, no mês e no ano e no ano. Só que essa questão da ordem cronológica, ela bate numa tecla. E eu vou dar um exemplo aqui, vou pedir a opinião de vocês, o que vocês acham. Eu celebrei um contrato do município, e no contrato, quando tange a parte de pagamento, ele rege o seguinte: o pagamento será realizado em até 30 dias após a entrega do produto. E o número desse empenho, vamos colocar aqui, que é o empenho número 100. Tá? Parte do exemplo é essa. Segundo, eu tenho um contrato firmado no mesmo dia, dizendo que o pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega do produto. Os dois produtos foram entregues no mesmo dia. O empenho 100 é o do contrato 1, com 30 dias. E o empenho 1000 é o do contrato 2, com 10 dias. Qual que é a ordem cronológica? Paga o empenho 100 primeiro e o 1000 depois, ou o 1000 primeiro e o 100 depois? O que vocês entendem? Ninguém se manifesta?
data dos dois é a mesma. O empenho número 100 diz assim, até 30 dias após a entrega do produto. O empenho número 1000 é do contrato 2, em até 10 dias após a entrega do produto. Ordem cronológica é o qual dos dois que vale? O empenho número 1000. Se for os dois entregues na mesma data. Então a ordem cronológica não pode ser vinculada à ordem de empenho. Vai depender do contrato. Se eu tiver um contrato de uma obra, que é o pagamento conforme o cronograma de execução, como que eu vou aplicar a ordem cronológica para ele? Não tem como, tá? Relação de ingressos de receita no dia, mês e ano, no mês e no ano e no ano. Relação de transferências voluntárias, artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no dia, mês e ano, no mês e ano e no ano. Informações financeiras não decorrentes da execução orçamentária, tudo aquilo que consta na fonte 94. O que é isso? O consignado. O município não é dono daquele dinheiro, ele simplesmente serve de órgão repassador para quem tem direito. Por exemplo, fulano lá deu um pulo fora do casamento e gerou um filho. E gera uma pensão alimentícia. A Câmara Municipal ou a Prefeitura Municipal, ela pega o recurso dele, que o juiz determinou, joga nessa fonte 94 e dessa fonte 94 faz o pagamento para a mãe da criança. Esse dinheiro não pode ficar aqui, tá? Então o ideal para fins de portal é que essas consignações, no final do mês, elas estejam zeradas. Entrou tanto, saiu tanto, saldo zero. Tá? Relação das despesas inscritas no dia, mês e ano, no mês e no ano e no ano. Relação das despesas pagas também, dia, mês e ano, no mês e ano e no ano. Para isso, para a questão da extra. Relação dos saldos de credores a pagar segundo a ordem cronológica, no dia, mês e ano, no mês e ano e no ano. Isso para a fonte 94. Tá? Antes de entrar nas informações contábeis, eu quero traçar um perfil de portal de transparência aqui. O portal de transparência não é meramente vocês alimentar o sistema do portal, ficar preocupado com digitalização de documento, com isso e com aquilo. Exerce uma série de coisas por trás, que vem de encontro lá com o planejamento que nós fizemos anteriormente. Eu ter um layout de trabalho para que o portal de transparência seja informado corretamente. O que geralmente acontece nos municípios? Paga a folha de pagamento no último dia do mês. O pagar a folha de pagamento no último dia do mês não é o problema. Mas essa folha deveria estar lá na contabilidade para preparar ela para pagamento no dia 20, no dia 21. Teria 9 dias para separar esse dinheiro do consignado, separar tudo e chegar no dia 30 para pagar a folha, pagar tudo, zerar tudo. Vocês vão dizer assim, não funciona. Mostra onde funciona também se quiserem. Tá? Você tem que ter uma programação de trabalho. E o seguinte, a falta de alimentação do portal, ela gera uma série de transtornos. Eu vou citar um exemplo. Um determinado contador, com 20 e poucos anos de casa, a vida inteira ele fez aquilo, fez desta maneira, ele não aceita que tem que se mudar isso. Lançamento da receita. Chegou o FPM no dia 10, chegou o FPM no dia 20, chegou o FPM no dia 30. Dia 10 eu vou lá e lanço, dia 20 eu vou lá e lanço, dia 30 eu vou lá e lanço. Como eu falei antes do almoço para vocês, tem que ser igual a um banco. O que aconteceu no extrato tem que transcrever para a contabilidade e para a tesouraria. Sabe o que ele fazia? Somava os 3 e lançava no dia 31.